E falando de financiamento, você comentou ali, né, que às vezes o cliente ele não consegue pagar as prestações, né. Explica melhor pra gente, assim, vocês como agência, vocês entregam o carro, mas que na verdade quem emprestou o dinheiro foi o banco, né. E se o cliente não termina não consegue pagar, é o banco que faz todo esse processo ou vocês de alguma maneira têm que participar? A partir do momento em que o cliente fez o financiamento e ele levou o carro, ali dali para frente nosso vínculo é só com o cliente, não mais com o carro. Então a questão do valor emprestado foi com o banco e aí é responsabilidade total do banco a saúde daquele crédito dali para frente. Então quando o cliente ele deixa de pagar uma parcela, muitas das vezes a gente nem fica sabendo. Quando é no início do financiamento, a gente até ajuda, porque querendo ou não, você cria uma carteira de clientes da sua loja. Então, você ter uma carteira saudável também, isso é importante para a loja, porque ajuda com o seu relacionamento com esses bancos. Então, quando no início do contrato o cliente existe alguma inadimplência, acontece muito por falta de chegar um carnê para o cliente. Então, a gente ajuda nesse processo inicial. Mas quando passa desse momento, que já ultrapassa desse, como eu posso dizer, desse nível, aí já é diretamente com o banco entra, na maioria das vezes ele já passa isso para escritórios de cobrança terceirizados, e esses escritórios que aí começam a fazer essa cobrança, e aí entra com o processo de busca e apreensão, onde eles acabam pegando o veículo, e aí fazendo o leilão dele. E para chegar nesse nível onde foi emitida a busca de apreensão, você acredita que é porque o cliente não quer pagar ou realmente que não tem condição? O banco tenta de alguma forma ajudar, renegociar? O banco ele tenta muito ajudar até ele pegar o carro, depois que ele pega, as coisas invertem, né? Eu já vi várias vezes o banco tenta. Por eu ter trabalhado em banco, eu fazia muita cobrança também. Então o banco ele tenta muito cobrar e receber. E às vezes o cliente não dá aquela atenção merecida. E aí quando o veículo ele é apreendido, aí eles querem pagar. Aí já o banco, estando em posse do veículo, já dificulta um pouco essa questão dessa negociação. Mas com relação assim, essa questão da cobrança, ela acontece muito, né? Tem muita gente inadimplente, mas eu não entendo que seja porque quer. A menos quando algumas pessoas fazem o processo de comprar o veículo e depois eles entram com uma ação chamada revisional sobre o banco, que é para reclamar dos juros cobrados, né? E aí com isso ele para de pagar, começa a pagar em juízo as parcelas e entra com processo contra o banco. Eu particularmente não acho isso interessante porque não é bom para o cliente, não é bom para a loja, não é bom para ninguém. E quando você está fazendo financiamento, você tem ciência dos valores de parcelas, dos juros cobrados, então eu não vejo por que você aceitar um financiamento e depois entrar com uma ação revisional. Tirando esses tipos de clientes, as pessoas que fazem isso, é mais essa questão mesmo de não conseguir. Muita gente que compra o carro perde o emprego, né? Então, às vezes, tem uma condição financeira, o salário baixa, ou acaba tendo um filho e o custo aumenta, e aí acaba perdendo mesmo o fio da meada. E o financiamento ele se torna uma bola de neve. Se você deixou vencer uma, duas, três, aquilo ali embola, e para você conseguir colocar em dia é muito difícil mesmo. Eu pergunto porque financiamento ele costuma ser chegar a ser quantos anos? Hoje os bancos estão financiando até quantos anos? Hoje o banco, a maioria dos financiamentos, eles começam em 12 meses e até 60, de 1 a 5 anos de prazo. Então, aí às vezes as pessoas até conseguem pagar ali 2, 3, mas às vezes está lá no final já, dá aquela caída, como você falou, pode acontecer algo assim do tipo. E aí eu queria entender como que é a postura do banco. Se o banco se permite negociar, se coloca numa posição de vamos renegociar isso aqui, vamos reparcelar, vamos talvez é, alterar alguma coisa aqui, ou se não. Porque eu vejo que financiamento de casa, pelo menos, é assim. Financiamento de casa, às vezes você tem lá, tá pagando seu apartamento, seu imóvel, principalmente se for pela Caixa, né, for pelos bancos do governo, se você por algum motivo tiver dificuldade de pagar, eles estão dispostos a sentar, renegociar. E aí eu fico pensando, para o cara perder um carro, busca apreensão, ou é porque ele não tem condição mesmo, zero, como se disse aí,
ou talvez porque alguém não está levando a sério ali, né? Mas foi o que você explicou, às vezes as pessoas precisam perder um carro, né, para tentar negociar. E, geralmente os bancos tentam de todas as formas fazer essa renegociação com o cliente. Muitas das vezes eles até sugerem a proposta do refinanciamento, que é pegar a dívida que ele tem, somar as parcelas que ele tem e refinanciar de novo aquilo tudo. Só que geralmente é um pouco pesado, as taxas são mais altas, é juros sobre juros, mas os bancos eles tentam dentro, desde quando, né, seja favorável à negociação, tá fazendo renegociações sim com os clientes, eles buscam fazer isso aí, dar desconto em parcelas. Muitas vezes, eu até estava falando sobre isso com um colega agora recentemente, tem muita gente que quando está devendo ao banco, o banco faz propostas de quitação de contrato. As pessoas, o interessante é elas entenderem que quando elas fazem uma quitação com prejuízo para o banco, automaticamente ela está deixando o nome dela naquela instituição negativado, porque o banco simplesmente está recebendo o máximo, né, que ele pode de volta do que ele emprestou, mas bem longe de receber com os juros que ele tinha a ideia de ter recebido. É melhor, como eu posso dizer, né, te emprestei 10, vou receber 30, e você não está conseguindo me pagar. É melhor eu conseguir meus 10 de volta do que eu ficar querendo só os 30. Então ele pega os 10 de volta, mas fica em prejuízo para o banco, e aí seu nome, consecutivamente, vai ficar sujo com aquela instituição. É a famosa listinha preta, né? A Exatamente. lista black lá. Vai ficar. Você não fica sujo para o mercado. Se você for comprar em um outro lugar, eles não podem, né, colocar seu nome num Serasa, como poderia dizer. Mas, sim, se você for nele mesmo tentar fazer uma outra compra, você vai estar nessa listinha preta. E é aquilo que você falou mais cedo, né? Então acaba que, às vezes, a dificuldade até mesmo de financiar do escola pode ser por isso, né? Às vezes lá atrás, não necessariamente com o carro, mas a pessoa já, de alguma forma, se queimou com aquela instituição e está tentando agora um empréstimo com aquela instituição para comprar o carro. Seria meio que isso, né? Exatamente. Naquela mesma instituição, a possibilidade de ele conseguir é praticamente zero. Ele vai conseguir, talvez, em outros bancos, se a escoragem dele aumentou. Por quê? Quando ele deixa atrasar, a escoragem dele baixa. Então, o nome dele fica bem mais baixo. Quando os bancos vão fazer o empréstimo, eles fazem a consulta desse histórico financeiro, que é o score, e eles veem que aquela escoragem está muito baixa e não vão fazer aquele empréstimo. Então, eu indico até para pessoas que participaram, passaram por alguma situação parecida, semelhante a isso, trabalha o nome de volta pelo menos uns 6 meses. Compra tudo no cartão de crédito, tudo você faz. Tenta criar um novo histórico financeiro positivo, que aí depois de uns 6 meses você vai ter trabalhado bem o seu nome e você consegue ter de volta, de pouco a pouco, esse crédito no mercado. Entendi.